economista Cláudio Fristac, que coordena um grupo de infraestrutura no SEBRE. O SEBRE é um centro think tank, né? Um centro de pensamento voltado para o comércio exterior. Fez um trabalho muito interessante, mais voltado para o estado do Rio de Janeiro. Fristac, todo mundo conhece, foi muito tempo do Banco Mundial, assim, como economista-chefe lá. E no caso do Brasil, ele se especializou no estudo da infraestrutura. E ele, fazendo essa análise sobre por que o estado do Rio não tem uma economia mais tão dinâmica, ele, olhando para a infraestrutura, fica um pouco surpreendido. Olha, temos o Porto do Rio, que é excelente, Porto do Aguaí, melhor ainda, de águas profundas, o novo Porto do Açu, que é muito bom, tem o Porto de Angra, tem um porto em Arraial do Cabo, ou seja, não falta porto. Acesso portuário, tanto para Itaguaí como para o Porto do Rio, por ferrovia, né, vindo de Minas Gerais, por exemplo, ou São Paulo. Temos rodovias federais que cortam o estado. Nota 10, como no interior de São Paulo, não. Né, mas todas elas duplicadas, né, permitindo. Estamos aqui num raio de ação, né, que praticamente congrega 65% do PIB brasileiro. A gente considerar a população, metade da população brasileira, 100 milhões, pega praticamente o sudeste, um pouquinho ali da Bahia e Minas Gerais. Então a gente tem um mercado, a gente tem a produção, tem a infraestrutura logística para exportar, para importar, para fazer cabotagem. Eu não estou falando nem nos terminais de minério, os terminais de petróleo, né? Estou falando de realmente carga geral. E aeroportos, né? O Porto Galeão, Porto de Cabo Frio, o Porto Santos Dumont, enfim, em pequenos aeroportos até no interior. Então, por que o estado do Rio não é essa base, né? E tem uma base também de universidades, temos várias universidades públicas, várias universidades privadas de excelência, não só na capital como no interior. Quer dizer, não falta formação de gente preparada, técnica. Tem uma longa história de mercado financeiro. O centro financeiro hoje do país está em São Paulo, mas o Rio ainda responde pela gestão de muitos recursos, né, de fundos de previdência, fundos fechados, né, como no caso da Previda, Petros. Né. Por que isso não se transforma em desenvolvimento? Né? A pergunta que o Fristac faz. Bom, tem muitas explicações, a maior institucional, eu acho que vem problema do estado do Rio, vem desde a independência, né? Quer dizer, no século XIX tínhamos uma economia muito baseada no trabalho escravo, mão de obra escravizada, que era tanto o açúcar no norte fluminense, na chamada Costa Verde, né, Paraty, Angra dos Reis, tudo que está um pouco, o Vale do Paraíba inteiro com café. E essa agricultura, que foi fortíssima, com o fim do trabalho escravo, ela se afundou, ela nunca mais se recuperou, nunca mais teve dinamismo como era. A questão industrial também, o estado do Rio foi um dos pioneiros na indústria do Brasil, né? Desde o século XIX, o Petrópolis foi o quinto maior polo têxtil do mundo, né? Não estou falando nem no Brasil. A indústria têxtil, a indústria de alimentos, foi a base do nossa industrialização no final do século XIX, início do século XX. Essa indústria, ela acabou envelhecendo, ela não se renovou, ela não acompanhou as transformações tecnológicas que vieram, e já nos anos 1950 ela estava ladeira abaixo, né? E não foi substituída por algo novo. Mas o estado do Rio tem, por exemplo, uma indústria siderúrgica fabulosa, né? Foi a pioneira na produção de aço pesado, né? Aços
planos, né, com a Companhia Siderúrgica Nacional, e depois vieram outras siderúrgicas, vergalhões, aços laminados de uma maneira geral. Praticamente o Rio, o estado do Rio, é um dos maiores produtores de aço do Brasil. Tem uma indústria de petróleo, né, responde por 85% da produção nacional de petróleo, uma refinaria acoplada a um polo petroquímico antigo, né, os primeiros polos petroquímicos do Brasil estava ali junto da refinaria de Duque de Caxias. Esse polo ele até se expandiu. Temos uma indústria automobilística que não é tão expressiva quanto a de São Paulo, ou talvez até de Minas Gerais, mas tem empresas que produzem caminhões, ônibus, automóveis e também máquinas de construção, né? É um setor, de certa forma, automotivo. Mas por que isso não se traduz numa economia mais dinâmica, desenvolvida, uma qualidade de vida para a população? Bom, uma das explicações é a questão institucional, né? O Rio de Janeiro é muito mal representado no Congresso, os eleitores fluminenses, cariocas, não são muito exigentes na escolha dos seus representantes, pessoas que são notórias, jogador de futebol, alguma coisa assim, é eleito no Congresso. Não que isso, o fato de ser jogador de futebol, a pessoa não possa ser um bom representante, mas as preocupações às vezes não são muito marcos, não olha o Estado como um todo, e a gente perde a oportunidade. E mesmo no governo, no executivo, né, a gente se deteriorou muito, criou uma máquina muito ineficiente, corruptora também, venal, enfim, as instituições no estado do Rio, elas pecaram pelo mau uso de recursos públicos durante muito tempo, haja vista tantos governadores que foram presos, né, e ainda sofrem processos na justiça. Mas eu acho que há uma questão muito difícil de ser resolvida, talvez o maior desafio do Estado, seja a questão da segurança pública. Quer dizer, o Estado, por uma característica até antiga, antes da fusão, criou um cinturão de pobreza em torno da capital. Esse cinturão de pobreza transbordou para dentro da capital. 20% da população da cidade do Rio de Janeiro vive em favelas ou habitações muito ruins, né, aglomerados urbanos. E nesses espaços o Estado pouco entrou, o Estado pouco consegue controlar e ficou um reino fácil e fértil para o crime, né? O crime foi aí, isso criou uma insegurança muito enorme para investimentos, por exemplo, em áreas que seriam muito boas para a indústria, né? Essa região toda do cinturão fluminense, aqui da Baixada Fluminense, ela poderia atrair indústria, porque há uma mudança de mão de obra, né? Uma mão de obra até barata, digamos assim, facilidade de transporte para esses distritos industriais, e a gente não vê, o industrial prefere ir para Guarulhos, né? Onde também há problemas de segurança, mas ele se sente mais protegido lá do que aqui numa cidade da Baixada Fluminense, né? Ele não se sente seguro, a não ser que ele já tenha laços nessa região, já tem uma tradição de estar lá. Então a gente vê quase não ter novas indústrias aí. Bom, essa é uma discussão, eu estou levantando só a bola para todo mundo pensar. Existe, a propósito dos 200 anos da independência, um conflito antigo do resto do Brasil com o Rio. O Rio sempre foi visto como uma corte, como um lugar privilegiado. Então, quando a Bahia, Salvador, perdeu a capital para o Rio de Janeiro,
essa rivalidade ali se acentuou com a Bahia. No norte, Pernambuco, por exemplo, até hoje acha que a independência foi uma coisa aqui do estado do Rio, né, da corte, não foi um movimento nacional. Do Maranhão ao todo o norte do país, isso era governado independentemente do Rio, né, houve uma certa resistência até à formação do Brasil como uma única unidade. Então esse conflito dentro do país também se reflete nas dificuldades que às vezes o estado do Rio tem, da cidade do Rio de Janeiro também, de obter da federação algum tipo de apoio para resolver os seus problemas. É só uma discussão, um longo post, pegando um estado problemático. Claro que o Brasil, são vários Brasis, né? Se fosse pegar outros estados, a gente ia ver características também, problemas locais muito graves, tão graves quanto esses que eu acabei de apresentar.